A Igreja Evangélica Palavra da Cruz, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, traz uma mensagem de fé ao seu coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra da Cruz. A apresentação, Pastor Cláudio Morandi. Olá, queridos, bom dia a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam uma realidade profunda, marcante e edificante na sua vida. Quem vos fala nesta manhã, mais uma vez, nesta manhã tão gostosa, tão preciosa, onde nós estaremos estudando a Palavra de Deus, sou eu, Pastor Cláudio Morandi. Nós somos ali pastor da Igreja Evangélica Palavra da Cruz, que tem o seu templo situado na Rua Acre, número 260, bem no centro de Sidrolândia. E nós estamos aguardando uma visita de todos vocês aos domingos, às 9 horas da manhã e também às 19 horas. Nós temos estudos da Palavra de Deus nesses dois horários e você é convidado para vir, você e toda a sua família, para passar ali momentos agradáveis, momentos de aprendizado, onde nós estaremos aprendendo aos pés do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero tratar de um assunto muito interessante sobre todo o desígnio de Deus. Nós vamos ler em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, apenas o versículo 26 e 27, que diz assim: Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Olha aqui o verso 27, porque jamais deixeis de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Vamos ter uma palavra de oração neste momento, pedindo que o Espírito Santo de Deus nos oriente e revele a sua verdade aos nossos corações. Oremos. Maravilhoso Pai, graças te damos pelo privilégio de mais uma vez estarmos aqui nesta manhã, pedindo que o teu Santo Espírito esteja revelando esta verdade que vamos tratar aqui nesta oportunidade aos corações daqueles que estão nos ouvindo nesta oportunidade. Pai, fala com eles, revela Cristo, guia-os a toda a verdade, dê sabedoria, revelação para que então eles conheçam a verdade da tua palavra e sejam regenerados. Por misericórdia nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Querido, essa palavra aqui, todo desígnio significa intenção, propósito e plano de Deus. Então, quando nós estamos pregando a palavra, nós temos que pregar todo o desígnio de Deus, ou seja, todo o propósito de Deus, todo o plano de Deus, toda a intenção de Deus. Porque, ultimamente, nós estamos vendo que quase todo o ensinamento que o povo evangélico tem recebido de seus guias religiosos tem por base a seguinte doutrina. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer para você. A doutrina é que Cristo morreu na cruz para salvar o pecador dos seus pecados. Queridos, esta afirmação, ela é apenas parte da doutrina fundamental e central de toda a Bíblia. Eu recebi este ensinamento de igreja desde criança e por muitos anos eu passei esta mensagem a outras pessoas na plena convicção de que era toda a verdade para mim. No entanto, Deus nos mostra em sua palavra claramente a verdade, outrora oculta e agora revelada em Cristo, que é a inclusão do pecador no corpo de Cristo lá na cruz, para fazer morrer a nossa velha natureza pecaminosa. Que Cristo morreu na cruz para salvar os pecadores dos seus pecados, é verdade sim, e muita gente já sabe dessa verdade. Mas que Deus nos incluiu em Cristo lá na cruz para fazer morrer a nossa velha natureza, eu não sabia. Muitos, talvez nem mesmo você que está me ouvindo agora, ainda não sabe
e nem tem uma experiência de vida real, como eu também não tinha. Eu fiquei crente durante 10 anos, eu orava, eu ia na igreja, não faltava nos cultos, eu pregava a Bíblia, mas não pregava a verdade. Agora, quando a verdade de Deus, em sua palavra, é apresentada ao pecador pela metade, como sendo toda a verdade, o conhecimento ele fica distorcido, incompleto e não produz o seu devido efeito. É muito comum nos dias de hoje, meus queridos, você ouvir da maioria dos pregadores religiosos ensinamentos bíblicos distorcidos ou incompletos como sendo toda a verdade. Os pregadores modernos gostam de pregação açucaradas, pregação melosas, no intuito de atrair e agradar os ouvintes, favorecendo a sua promoção pessoal. E não são poucos os arrogantes espirituais que sempre aparecem exibindo as suas inclinações proféticas, abordando as pessoas ingênuas com este jargão meloso e distorcido, já bem conhecido aí nos meios evangélicos, que diz assim: você é importante, Jesus o ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Amados, já sabemos muito bem, à luz da palavra de Deus, que esta mensagem é desleal e enganosa, por não mostrar ao pecador a verdade por inteiro e por não declarar ao pecador a sua verdadeira necessidade. Qual a necessidade do pecador? A sua crucificação com Cristo para fazer morrer a sua natureza pecaminosa. Por isso que esses pregadores mercenários, enganadores dos incautos, que andam por aí trapaceando, ensinando o que não sabem, proferindo mentiras, praticando extorsão e violência ao aflito e necessitado, nos faz lembrar da seguinte história. Certa pessoa de origem bastante humilde, ela estava vendendo uma propriedade. Aí chegou o comprador e começou a dialogar com o proprietário. Essa terra é boa? O chacareiro respondeu: essa terra é muito boa. Aqui dá de tudo: milho, arroz, feijão, batata, mandioca. O que plantar aqui, a colheita será abundante. Então, com aquele comprador, percebendo certo exagero na resposta do proprietário, ele resolveu refutar a sua astúcia, galhofando e se divertindo com ele, perguntando o seguinte: ô meu amigo, e pizza dá? Aí o lavrador baixou a cabeça, ficou calado, procurou disfarçar, não sabendo de que se tratava, pois nunca tinha ouvido falar nesta tal de pizza. Mas o comprador insistiu: ei meu amigo, fala para mim, pizza dá ou não dá? Aí o chacareiro, não podendo se livrar da pergunta, respondeu à revelia: olha aqui, se você plantar pizza na época certa, dá, pode ter certeza disso. Então, queridos, a resposta daquele lavrador denunciou ainda mais a sua tapeação, afirmando como verdade uma astuciosa mentira. De igual modo, procedem muitos pregadores trapaceiros, fraudulentos, enganando o povo com mensagens mentirosas em nome de Deus. E Deus, ele nos mostra com clareza que não foi desse modo que os profetas e pregadores do passado apresentaram ao povo as suas pregações. Eu vou citar para você aqui um texto que mostra a grande diferença entre o profeta Isaías e a maioria dos pregadores de hoje. A Bíblia diz aqui em Isaías, capítulo 1, versículo 3, ela diz o seguinte: Isaías 1:3. O boi conhece o seu possuidor, o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não tem entendimento. Isaías 1:3. Amados, a linguagem do profeta, ela é ríspida e severa, afirmando com autoridade que o boi e o jumento demonstravam ter mais conhecimento do seu dono
do que toda a nação de Israel tinha de Deus. O profeta Isaías, ou aliás, o profeta Oséias e o profeta Amós, combatendo as injustiças por parte dos governantes e líderes da vida social e civil de Israel, eles qualificaram o povo de quadrúpedes irracionais, animais indomáveis, touros e vacas rebeldes. Deixaram de lado a cortesia e a delicadeza, até mesmo para com as mulheres, para apresentar a toda a nação o completo desígnio de Deus, a completa intenção de Deus, o completo plano de Deus, de maneira cortante, destemida e bastante corajosa. João Batista, que o precursor do Messias, também ele usou um vocabulário severo e rigoroso, até mesmo para com os religiosos que vinham ao seu batismo, qualificando aqueles religiosos, aqueles pregadores de Bíblias, de cobras venenosas. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, eu vou ler o versículo 7 e 8. Mateus 3, versos 7 e 8, que diz assim: Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos induziu fugir da ira vindoura? Produzi, pois, fruto digno do arrependimento. Veja só aqui a coragem de João Batista em dizer, em falar a verdade, chamando aqueles religiosos, aqueles pastores que pregavam a Bíblia e não pregavam a palavra de Deus, chamou eles de raça de víboras. Raça de víboras, cobras venenosas. Essa é a natureza de todo homem e de toda mulher que não tem a vida de Cristo. Esta natureza de cobra e de jararaca e de cascavel tem todo aquele crente religioso, aquele crente que nunca nasceu de novo, aquele crente que é realmente um fanático, um emocionalista, mas que não tem a doçura da vida de Cristo em seu interior, porque eles aceitaram Jesus, foram batizados, e não é assim que a Bíblia diz. A nossa vida tem que estar pautada pela palavra de Deus. A Bíblia diz que Cristo morreu na cruz, mas também afirma que eu e você morremos com Ele. Olha só, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14 e 15, está escrito assim. 2 Coríntios 5, 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Você está vendo aqui que a mesma Bíblia que diz que Cristo morreu, um morreu por todos, afirma que o pecador morreu, que todos morreram. E se eu e você não crermos que morremos com Cristo, que estamos crucificados com Cristo, o nosso cristianismo não é o verdadeiro. Você pode ser um membro de igreja, você pode ser um pastor, um missionário, você pode ser um papa, você pode ser o que for, mas sem o novo nascimento você não é filho de Deus em Cristo Jesus. Nós só podemos pertencer a Deus quando cremos em nossa morte com Cristo. Enquanto o pecador não crê na sua morte com Cristo, ele continua um crente religioso, um crente mequetrefe, um crente de meia sola, um crente que está indo para o inferno com toda a sua religião, regras, doutrinas, porque não são doutrinas, não são regras, não são mandamentos que levam você para o céu. O que leva você para o céu é quando você crê na pessoa de Cristo, que você morreu com Ele, que você ressuscitou com Ele. Aí sim você vai pertencer a outro. Romanos capítulo 7, versículo 4, a Bíblia diz assim, presta atenção, Romanos capítulo 7, verso 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber,
aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. E eu e você só podemos pertencer a este outro, que é Deus, o dia que crermos na nossa morte com Cristo, na nossa ressurreição com Cristo. Na expressão do apóstolo Paulo em Gálatas 2, versículo 20, já estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Está vendo, amados? O homem nasceu com essa natureza de cobra, raça de víboras. Mas, diante ali de Herodes, aquele rei adúltero, vingativo e cruel, o profeta João Batista não temeu e nem fez rodeios para denunciar o seu procedimento imoral e pecaminoso com a mulher de seu próprio irmão. Sabe o que João Batista disse para ele, lá em Marcos capítulo 6, verso 18? Pois João lhe dizia, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Irmãos, e hoje se nós começarmos a pregar a verdade da palavra de Deus, os crentes vão sumir da igreja. Hoje os crentes têm coceira nos ouvidos, querem ouvir aquilo que lhe agrada. O crente não gosta de ouvir a verdade, não gosta de ouvir essa palavra que se comete pecado é do diabo. Em 1 João 3,8, a Bíblia diz assim, todo aquele que comete pecado é do diabo. É do diabo, diz a palavra de Deus. E se você não nascer de novo, você vai para o inferno. Agora Cristo veio. Ele veio para destruir essa natureza que nós herdamos de Adão e Eva. Este veneno da morte. Cristo levou na cruz no seu corpo no Calvário e ali nos fez morrer juntamente com Ele. Amados, nós temos que pregar a verdade da palavra de Deus sem ter medo de ninguém. Nós não estamos aqui para encher a igreja. O meu desejo é que você conheça a verdade da palavra, que você não viva uma vida de engano. Não adianta nada você ser crente. Crente até o diabo estremece. Agora a minha pergunta é, você já nasceu de novo? Você já creu na sua morte e ressurreição em Cristo? Porque se essa não for a sua experiência, você é um crente de meia sola. Você não é um filho de Deus em Cristo Jesus. Talvez muitos que me ouvem nunca nem sequer ouviram falar que morreram e ressuscitaram com Cristo. Nunca, talvez alguém pregou para você toda esta verdade que emana de lá da cruz, que Cristo morreu, mas que você também morreu com Ele. Porque se você não crê que morreu com Ele, você não é filho, porque você não está justificado do pecado. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela é tão clara em mostrar. Lá em Romanos capítulo 6, versículo 7, a palavra fala assim, que portanto quem morreu justificado está do pecado. Somente aqueles que morreram com Cristo quando Cristo foi crucificado, que creram nesse sacrifício, se você creu que morreu com Cristo, você é justificado. Agora, se você não creu nesta verdade, você continua sendo um crente metido à besta, indo de passos largos para o inferno. Por isso que eu digo, não se iluda, não brinque com a sua alma. Não se iluda, creia naquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz que eu e você, nós nascemos pecadores, nós nascemos com a natureza perversa, pecaminosa. Jesus vai reiterar aquilo que o João Batista disse lá em Mateus 12:34. Jesus diz assim, raça de víboras, como podeis fazer coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Se você não prega Cristo crucificado, porque você nunca ganhou uma experiência com Ele? Não é assim? Então, amados, não se iluda que em toda a história da igreja primitiva é conhecida a mesma posição de autoridade, intrepidez e ousadia dos apóstolos nas suas pregações. O apóstolo Paulo, em todo o seu ministério, ele sempre pregou uma mensagem corajosa e franca. E o apóstolo Paulo, ele fez questão de deixar isso bem claro, dizendo que jamais deixou de nos anunciar alguma coisa proveitosa.
Paulo, ele não tinha por costume besuntar as suas pregações com palavras enganosas e simuladas. Paulo nunca apresentou um evangelho pela metade, porque ele disse que ele jamais deixou de nos anunciar toda a intenção de Deus, todo o plano de Deus, todo o propósito de Deus, todo o desígnio de Deus. E hoje, meus queridos, hoje, por falta de maiores conhecimentos da palavra de Deus, por conveniência, ou talvez descuido, ou por não ter uma experiência real de novo nascimento, de salvação, muitos pregadores não têm falado ao povo de modo claro e específico e nem dado prioridade sobre a participação do pecador com Cristo na sua crucificação, na sua morte e na sua ressurreição. Por isso que tem muitos crentes falidos, vivendo uma vida miserável, porque foram curados levianamente, superficialmente. O profeta Jeremias disse lá no capítulo 6, versículo 14: curam a ferida do meu povo superficialmente, levianamente, dizendo paz, paz, quando não há paz. Cuidado, pregadores! O Senhor Deus, ele promete castigo severo aos líderes negligentes, dizendo lá em Zacarias capítulo 10, versículo 3: contra os pastores se acendeu a minha ira e castigarei os bodes guias. Esses bodes guias são pastores que nada compreendem. O apóstolo Paulo já nos fez uma advertência a respeito deles. Lembra lá de Filipenses? Filipenses capítulo 3, versículo 2? A Bíblia diz assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Quem são esses cães aqui, queridos? Paulo está dizendo, Filipenses 3:2, acautelai-vos dos cães. Sabe quem são esses cães aqui? Não são cachorros. Esses cães, a Bíblia responde lá no livro em Isaías, presta atenção, Isaías 56, versículo 11, vai mostrar quem são esses cães. A Bíblia diz assim: tais cães são gulosos, nunca se fartam, são pastores que nada compreendem. Então o apóstolo Paulo em Filipenses 3:2 manda a gente ficar advertido dos cães. E Isaías 56:11 vai mostrar que esses cães são pastores que nada compreendem. Meus queridos e amados irmãos, para onde é que vai esses cães? São pastores, pastores que pregam a Bíblia, mas não pregam a palavra de Deus. Esses pastores, Apocalipse 22, versículo 15, vai mostrar que eles ficam de fora. Apocalipse 22:15, a Bíblia diz assim: fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Então Paulo vai mostrar o seguinte: cuidado com os cães. Quem são esses cães? São pastores que nada compreendem, diz Isaías. E lá em Apocalipse vai dizer que os pastores, esses cães, ficarão de fora. Então muito cuidado com pastores. Pastores, tem pastores sérios que pregam a palavra, doa quem doer. Então isso nós devemos ter em grande consideração e honra. Mas esses pregadores aí, que nada compreendem, que ficam pregando para as pessoas uma mensagem sintética, uma mensagem superficial, e tem levado muita gente para o inferno. Por isso que nós temos que crer que Cristo, ao ser crucificado, nos atraiu, ele nos puxou para si, ele nos colocou no seu corpo, e quando Cristo morreu, nós estávamos nele, nós também fomos crucificados com ele, e por isso não é mais nós que vivemos, agora é Cristo quem vive a sua vida em nós. Por isso que a postura do pregador moderno é agradar a mídia e não pregar a verdade. E além do mais, o povo de modo geral não gosta de ouvir a verdade da palavra. A maioria gosta de espetáculos, exibições e sensacionalismos.
Eles preferem um evangelho enfeitado com uma boa cobertura de glacê adocicado que agradar o paladar humano e que se ajuste bem ao seu modo de vida. E Paulo, escrevendo ao Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4, está escrito: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Olha, meus amados, nós não podemos negligenciar o completo desígnio de Deus em nossas pregações. Deus nos ensina em sua palavra que a morte de Cristo na cruz tem dois lados. Primeiro, substitutivo e subjetivo. Cristo morreu como nosso substituto e subjetivamente morremos com ele pela fé. Porque a lei exige a morte do pecador. Ezequiel 18:4, a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Então o preço do pecado é a morte. O amor não dispensa, meus irmãos, o cumprimento da lei. A justiça de Deus exige a punição do pecador e a reparação do pecado. Lembra de Naum 1:3? O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. Naum 1, verso 3. Por isso que a confissão de pecados não tem valor para a salvação sem o arrependimento e a justificação. É verdade que Deus já nos perdoou em Cristo, mas Deus diz que já fomos perdoados, mas o pecador precisa ser punido. E a punição do pecador é com a morte. Isaías 22:14, a Bíblia diz assim: mas o Senhor dos exércitos se declara aos meus ouvidos dizendo: certamente esta maldade não será perdoada até que morrais, diz o Senhor dos exércitos. Isaías 22:14. Então, onde é que foi que você morreu? Eu morri quando Cristo morreu. Eu morri na morte de Cristo. Isso é maravilhoso. É porque Cristo em sua morte, que era também de todos nós, assim também nós nos identificamos com ele na sua morte. Deixa eu citar para vocês novamente 2 Coríntios 5,14, que diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Quem que morreu por todos? Jesus. Quem que morreu agora? Todos morreram. Então, eu e você, nós precisamos de crer que nós morremos com Cristo, que nós estamos crucificados com Cristo e que Cristo é a nossa vida. Se você não crê nesta verdade, você vai perecer na perdição eterna. Confesse a sua morte com Cristo. Confesse que você já está crucificado com Cristo e vive não mais você, mas Cristo é a sua vida. Creia nessa verdade, creia nessa palavra e seja uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Eu queria orar por você nesse momento. Meu Pai amado, em nome de Jesus, traz revelação, traz entendimento para todos aqueles que nos ouviram nessa oportunidade. Ô meu Pai, glorifica o Teu Filho Jesus, regenerando e salvando pecadores, salvando as nossas famílias. Faça isso, Pai, por amor do Teu nome, por Tua misericórdia, por Tua graça, e a nossa oração, em nome de Teu amado Filho Jesus Cristo, o nosso glorioso Salvador. Amém. Queridos e amados ouvintes, quero convidar todos vocês para estar conosco em nossas reuniões, lá na cidade de Sidrolândia, na Rua Acre, número 260, todas as quartas-feiras, às 7h30 da noite, todos os domingos, às 9 horas da manhã e também às 19 horas. Que Deus te abençoe, que Deus revele essa palavra. Um bom dia para você, graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 4801 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul.
Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9h e às 19h30. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim.